Amém, queridos? Vamos orar no início. Tirar um tempo para a gente estar orando. Pai, nós queremos, Senhor, nos render aos teus pés. Queremos, Senhor, invocar o teu nome nesse lugar. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja ministrando, Senhor, ao nosso coração. Que o Senhor esteja direcionando a nossa vida. Pai, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor tenha livre acesso ao nosso coração, à nossa mente, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa trazer entendimento sobre nós e quebrar, Senhor amado, toda resistência espiritual, emocional, tudo aquilo, Deus, que impede, Senhor, que nos impede, Pai, de entender a Tua Palavra, de viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, abre o nosso entendimento, abre, Senhor amado, a nossa visão, para que possamos ver, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Nós te pedimos, Senhor, leva cativo o nosso pensamento à Tua obediência, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos direcionar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma essa aula, toma esse tempo nas Tuas mãos e nos ensina, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Hoje a gente vai estar ministrando, falando um pouco sobre a questão da paternidade, questão da orfandade, que é uma marca que nós temos hoje, uma marca ruim no nosso país, na nação brasileira. Nós vemos hoje que existe uma grande porcentagem de pessoas com problemas seríssimos com seus pais, uma grande porcentagem de pessoas com problema muito sério com o seu pai, com a figura paterna, e a gente tem dados estatísticos que dizem que mais de 30% das pessoas no Brasil não tem o nome do seu pai na sua certidão de nascimento, e a gente percebe que isso é uma marca que o Brasil tem carregado durante os anos, a marca da orfandade, a marca desse problema de paternidade. Mas antes de falar sobre a paternidade em si, eu quero trazer uma introdução aqui sobre algumas coisas, alguns princípios, algumas funções do pai, da mãe na família. E como conselheiros, a gente tem que começar a entender algumas questões nesse contexto de problemas familiares, porque muitas vezes isso que vai desencadear outros tipos de problemas na vida da pessoa. E você vai pegar muitos casos quando você estiver ministrando, e a gente precisa ter um entendimento assim. Muitas pessoas hoje virão com problemas sérios dentro dos seus lares. Muitas pessoas hoje vão procurar ajuda com problemas sérios de relacionamento com os seus pais. E a gente precisa entender que boa parte da nossa cura, da nossa restauração, está diretamente ligada à nossa família, à nossa casa, principalmente aos nossos pais. E a gente recebe algumas coisas dos nossos pais que é importante a gente entender isso, para nós começarmos a entender também as sequelas que vão ficando quando nós não temos um bom relacionamento com os nossos pais. Então o pai na família, ele tem uma função, ele tem uma função, a mãe tem uma função, eles têm papéis diferentes que eles desempenham esses papéis na vida dos seus filhos, e a partir desse papel na vida do filho, algumas características eles vão plantando isso no coração dos seus filhos, e isso vai trazendo saúde emocional, vai trazendo estabilidade emocional, vai trazendo uma segurança para a vida da pessoa. E em contrapartida a gente vê que quando isso não acontece, começa a gerar um monte de problemas, um monte de sequelas. Então uma das funções do pai, e a gente vai focar muito assim também nessa figura paterna, porque é a que mais dá problemas, e também quando a gente for analisando, é a que mais vai prejudicar a imagem de Deus para a gente depois, quando a gente se converte e a gente começa a ter um relacionamento com Deus. As distorções no relacionamento que a gente teve com o nosso pai, nós transferimos isso para Deus e começamos a ter dificuldade de nos relacionar com Deus da forma saudável, de forma correta. Então a primeira coisa que a gente encontra assim, numa função de pai dentro de uma família, é dar direção ao filho. O senso de orientação e propósito, capacidade de discernir a vocação, de saber o que quer na vida. Pessoas que tiveram um pai presente têm uma facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito para o qual elas existem. Facilmente, cedo na vida, elas já sabem o que serão no futuro. O relacionamento íntimo com a figura paterna agracia o filho com um legado de direção e orientação na vida.
Isso aqui é extremamente importante, porque você vai perceber uma marca que vem também dessa questão da orfandade, principalmente da orfandade paterna, mas você percebe uma marca nas pessoas que vivem nos dias de hoje. Normalmente as pessoas não têm direção e normalmente as pessoas estão com dificuldade de entender a sua própria identidade. As pessoas não se conhecem. Então, quando você percebe isso, você vê que são duas características que o pai, a figura masculina, vai trazer assim, definição completa na vida do filho quando ele está presente. Quando esse pai é um pai que realmente faz diferença na vida desse filho ou dessa filha. Então, a primeira coisa que a gente vê é que pessoas que tiveram um problema sério com a figura paterna, elas vão ter dificuldade em encontrar a direção para a vida delas. Elas vão ter dificuldade em encontrar o seu propósito, por que elas estão aqui, o que ela é boa, o que é a vocação que ela tem. Então são pessoas que normalmente começam alguma coisa e não terminam. São pessoas, e a gente vê essa marca hoje nos jovens, muitos jovens hoje estão dentro das igrejas e também fora, estão buscando entender qual é a vocação que ela tem, qual é a direção para a vida que esse jovem tem que dar. E você vê que muitos estão perdidos. Muitos estão realmente perdidos, por quê? Porque não tem uma direção, não tem um pai para afirmar a direção, para mostrar para ela o caminho que ela tem que andar. E isso acontece e vai trazendo essa consequência. A pessoa vai começando alguma coisa, ela não termina. A gente conhece muitos jovens que vão fazendo faculdade, começam uma faculdade, começa outra, e nunca se encontra em lugar nenhum, não consegue encontrar a sua vocação, a direção para a sua vida. São pessoas confusas quando você fala dessa questão da direção. Você pergunta para ela o que essa pessoa gosta de fazer, o que ela quer ser, e você vê que a pessoa ainda não tem uma definição na mente dela. E isso é sério, porque isso vai prejudicar todo o futuro da pessoa. A gente começa a chegar a uma fase que a gente precisa decidir. Nós começamos a chegar a uma fase que a gente precisa dar um rumo para a nossa vida. E se a gente não tem essa afirmação, se a gente não tem alguém para nos orientar nesse momento, a gente fica muito perdido. Eu me lembro de uma jovem que a gente estava ministrando em Curitiba, e eu perguntei para ela sobre o pai dela, e ela tinha uma mágoa muito grande do pai, porque o pai dela era muito omisso. E eu perguntei para ela como é que ela via assim, o pai dela e tudo. Ela falava assim: eu vejo meu pai como um móvel na minha casa. Eu vejo meu pai como a poltrona, como uma cadeira, porque ele não interage. E ela contou uma experiência que eu achei muito interessante, quando ela disse assim, que uma vez, no momento de decidir a faculdade que ela ia fazer, ela foi procurar a opinião do pai dela. E ela disse que o pai dela estava sentado na televisão, assistindo televisão ali, e ela falou: pai, eu tenho dúvidas, eu gostaria de saber sua opinião a respeito do que eu devo fazer, e tal, e no final ela falou um monte de coisa. Ele olhando para a televisão, ele continuou olhando para a televisão e falou para ela assim: olha, o que você quiser fazer tá bom. E saiu. Ela saiu, e aquilo gerou uma mágoa nela, querida. Aquilo gerou uma marca profunda, e ela falava comigo e chorava e dizia assim: eu só queria que ele me orientasse, eu só queria que ele me desse uma direção, eu só queria que ele se importasse, mesmo que ele dissesse assim: olha, eu não sei que direção, que é muito difícil, porque quando um pai ele participa da vida do filho, ele começa a identificar vocação, ele começa a identificar dons, ele começa a identificar as inclinações que o filho tem, para que lado ele é bom, o que ele não consegue fazer, coisas que ele não vai ser bom se ele tentar aquilo ali. Claro que a gente precisa estar muito em Deus para a gente discernir essas coisas, porque aí acontece o outro extremo, que nós vemos pais direcionando os seus filhos não para aquilo que eles têm vocação, não para aquilo que eles são bons, não para aquilo que eles foram chamados por Deus, mas pais que são frustrados e começam a direcionar os seus filhos para se realizarem na vida dos filhos. A gente estava conversando com um rapaz que estava fazendo determinada faculdade, e ele dizia assim: eu não gosto de fazer isso. Não sei se vocês já ouviram esses casos, né? Isso é tão comum. Não gosto dessa coisa, não tenho perfil nenhum, mas eu estou fazendo para não ter problema com meu pai, porque para ele, na cabeça dele, se não for isso aqui, não tem nenhuma honra, não tem nenhum mérito. E aí você olhava assim, o rapaz fazendo a faculdade, terminando, e aquela alegria dele, aquele prazer tremendo.
E um dia eu olhei para ele e falei assim: o que você gosta de fazer? E ele assustou, ficou olhando para mim assim. Aí ele falou: pastor, eu nem sei. Eu gosto de fazer algumas coisas, mas essas coisas não dão dinheiro. Aí eu comecei a conversar com ele sobre essa questão. Por quê? Porque muitas vezes os pais estão influenciando os filhos a fazer coisas simplesmente porque dão dinheiro. Não é mais porque você é vocacionado, não é mais porque você foi chamado, não é mais porque você tem um dom que se encaixa naquela situação, mas é porque dá dinheiro. E você vê que muitos filhos hoje estão oprimidos, estão hoje perdidos, estão vivendo e fazendo coisas que não queriam estar fazendo, simplesmente porque não quiseram brigar ou comprar alguma briga com seus pais. E isso é muito triste, por quê? Porque quando a gente percebe, dentro de um padrão de Deus, Deus nos criou com um propósito, e Ele nos deu dons, Ele nos capacitou para fazer alguma coisa, e essas coisas muitas vezes dentro dessa visão do mercado, elas não vão dar dinheiro. Tem gente que ou vão dar dinheiro, mas vão dar dinheiro depois. E a ideia que a gente tem, aqui em Brasília é muito forte isso, o menino já nasce ouvindo que tem que estudar e passar no concurso. Ninguém faz outra coisa nessa vida em Brasília a não ser estudar e querer passar no concurso. Ninguém consegue olhar para si mesmo e dizer: eu tenho alguns dons que eu posso gerar recurso a partir desses dons. Os pais não incentivam seus filhos a crescerem naquilo que eles são bons. E muitas vezes você percebe que essa ausência paterna, essa omissão paterna, nesse caso dessa menina que eu estava contando, é uma omissão do pai, e outras pessoas não tem nem aquele pai móvel, né? Aquele pai poltrona, nem isso não tem em casa, que não tem o pai literalmente. São pessoas que vão ter dificuldade extrema de encontrar essa direção. E aí você vê essas pessoas lutando na vida, lutando para se encontrar. Muitas dessas são as pessoas extremamente inteligentes, vão passar no concurso, mas no fundo são pessoas frustradas. Pessoas que estão ali, acordando cedo todos os dias, indo trabalhar, mas frustradas, porque o sonho, porque a vocação, porque os dons foram enterrados para viver uma vida que dá dinheiro. E eu tenho algo para falar para vocês, irmãos, de experiência prática. Parece até brincadeira, mas a vida não se mede por dinheiro. A gente não deve direcionar nossos filhos só porque dá dinheiro. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que aquele dom que ele tem, que a capacidade que ele tem, quando ele for o melhor, quando ele for bom naquilo que ele está fazendo, porque ele gosta de fazer aquilo, isso pode gerar recursos para ele. Isso pode trazer para ele recursos. Não é só esse perfil que a gente vive num sistema todo fechado. E o pai muitas vezes ele identifica isso. Só que o pai, para ele identificar e direcionar o filho da forma correta, primeiro ele tem que ter muito de Deus, depois ele tem que estar curado das suas frustrações. Aquela velha história do jogador de futebol que se achava jogador de futebol e nunca passou do timinho da escola, e acha que era aquela pessoa que deveria ser o jogador profissional e não conseguiu. Aí ele projeta tudo isso no filho. Aquela velha história do pai que queria ser advogado, mas não conseguiu estudar e projeta tudo isso no filho. O médico, o engenheiro, são as profissões. Antigamente engenheiro estava também, hoje nem está tanto, mas o médico, o direito, o advogado, essas coisas ainda estão na moda. E o pai direciona, e muitas vezes os pais estão feridos, estão frustrados, muitas vezes esses pais também não tiveram essa direção para a vida deles. Por isso que a gente vive essa síndrome da aposentadoria. As pessoas querem se aposentar porque ninguém gosta do que faz. Ninguém hoje mais trabalha, não vou dizer ninguém, mas poucas pessoas hoje trabalham naquilo que realmente gostam, naquilo que realmente são vocacionados, naquilo que realmente são apaixonados. E aí a gente ouve frases, pessoas que vivem e geram recursos a partir dos seus dons, essas pessoas falando, dizendo assim: olha, a partir do dia que eu comecei a trabalhar, a fazer o que eu gosto, eu nunca mais trabalhei. A ganhar dinheiro com o que eu gosto, nunca mais trabalhei, porque aquilo não é um fardo. Mas o pai precisa ter essa percepção. O filho precisa dessa direção que vem do pai, de alguém que se importa. Quando o pai é omisso, quando o pai está ausente, ele não se importa, ele não foca, ele não presta atenção no filho, ele não percebe os dons que o filho tem, ele não percebe a capacidade que o filho tem, e isso vai passando, e quando chega na hora de decidir,
no momento de dar uma direção para a vida do menino, da menina, do filho, da filha, o pai não tem nada porque o pai não conhece o filho que tem, ou em casos mais extremos, nem pai a pessoa tem. Isso vai deixando marca, querido. Isso vai deixando sequelas, porque chega uma hora que a gente precisa decidir. Chega um momento que a gente não é mais criança, nós ainda também não somos tão adultos, maduros, mas nessa fase, e é justamente a fase que Satanás tem desligado os pais dos filhos. Muitas vezes na fase da adolescência, que o menino já não é mais uma criancinha, mas ainda também não é um adulto, o momento que ele ainda precisa de direção, de aprender, nessa fase, Satanás consegue desligar o pai do filho, a mãe do filho, consegue desconectar as gerações para que o filho esteja perdido, que o filho fique nesse mundo sem nenhuma direção, e aí ele vai aprender na rua, ele vai aprender com os amigos, ele vai aprender com quem tiver ali à disposição para ensinar. E essa é a realidade dos jovens que a gente tem visto hoje. Filhos que crescem sem esse senso de propósito, filhos que crescem, pessoas, homens e mulheres que crescem sem entender qual é o propósito da vida deles e qual é a vocação, qual é a direção que eles deveriam dar para a própria vida. A segunda característica que a gente vê da função do pai na vida de um filho é estabelecer limites. Limites estabelecem uma noção de sanidade. Este é o aspecto fundamental do caráter. Caráter vem da maneira como assimilamos os conceitos de lei e autoridade. Querido, isso é tão interessante, isso é tão forte, que quando você percebe hoje a sociedade, quando um filho cresce sem a figura do pai, ou pai presente, que corrige, que estabelece limite, ele vai crescer com problemas sérios nessas duas áreas. Ele não vai identificar e nem respeitar leis, nem autoridades. E hoje é a marca de muitas pessoas, de muitos jovens hoje. E hoje professores têm sofrido por causa dessa falta de limite em casa. Antigamente respeitava-se o professor, respeitava-se as pessoas mais velhas. Hoje não tem mais isso. Hoje o jovem cresce sem nenhuma noção de lei, sem nenhuma disposição de respeitar, sem nenhuma disposição de reconhecer autoridades, e vai enfrentando, vai de alguma forma arrumando problemas o tempo todo, por conta dessas quebras, dessas transgressões, dessas leis. E aí a gente percebe que todas essas coisas estavam diretamente ligadas à figura do pai. E você, quando você é pai e mãe, você percebe claramente que o filho tem uma diferença quando o pai fala, tem diferença quando a mãe fala, quando o pai estabelece limite da forma correta, disciplinando. É uma coisa muito interessante. Essa competição do filho. O filho, o homem, ele começa a crescer, ele compete com o pai. E o pai precisa estabelecer de uma forma saudável, estabelecer limites, precisa estabelecer esses pontos, precisa ensinar a criança sobre regras, precisa bater de frente com o menino, não pode ceder, não pode deixar fazer o que quiser. E continua dizendo os valores principais, os valores, princípios, o estilo e o espírito de liderança, a motivação e a forma de comunicar valores do pai são determinantes, fundamentais em relação aos limites adotados pelo filho. O único evangelho que os nossos filhos conseguem ler é a nossa própria vida. Isso aqui é extremamente sério, querido. Se você ainda não é pai, aprenda isso para que você não cometa esses erros. O que o seu filho vai perceber claramente do evangelho não é o que você prega, não é o que você põe na televisão para ele assistir, não é o que você põe no som para ele ouvir. O que ele vai aprender é o que você vive. Seu filho olha para a sua vida e ele assimila os seus conceitos, os seus valores. Quando o pai vem de uma vida de imoralidade, quando o pai vem de uma vida de frouxidão moral, de problemas com vícios, ou tipo de coisas que ele vai praticando de pecados, quando o pai vem dessa história, o filho vai absorvendo essas coisas. Ele vai também assimilando esses conceitos. Quando o pai vem de uma vida de mentira, que ele fala uma coisa na igreja, chega em casa e não vive, vai assimilando esses conceitos. E é uma coisa séria, querido, porque hoje nem o fato de ter crescido dentro da igreja quer dizer que a pessoa está realmente resolvida em alguns aspectos. Uma vez eu ouvi uma irmã falando, eu preciso ser liberta de ter sido filha de crente. Falei, é uma coisa, um conceito novo, a gente precisa trabalhar essa ideia. Que a gente pensa, vim de berço evangélico.
Às vezes o berço era convertido, mas os pais não eram, né, irmão? Porque às vezes vim de uma casa que é todo mundo evangélico. Agora, que qualidade de evangelho que o pai vivia, de evangelho? Que qualidade de vida cristã a mãe vivia? Que qualidade de vida o casal vivia? Porque isso muitas vezes serve mais para distorcer a ideia de um relacionamento com Deus saudável do que realmente para levar essa pessoa a viver um relacionamento com Deus. E a gente tem visto muito isso. Hoje, para nós, o fato de ser filho de crente não necessariamente quer dizer muita coisa. O fato de ter nascido e sido criado dentro da igreja, dependendo da forma que a coisa aconteceu, não isenta os filhos de muitas e muitas crises que virão. E às vezes a gente tem todo aquele conceito religioso como pai e mãe, e nós acabamos que a gente se transforma em pedra de tropeço para os nossos filhos. E a gente cansou de ouvir pessoas falando isso. Cansei de ouvir pessoas falando, olha, meu pai, minha mãe e tal. Teve um rapaz que a gente ministrou, o pai dele pastor, e ele falava assim, os piores dias da minha vida era quarta e domingo. Por quê? Porque eu apanhava para ir para a igreja, eu apanhava dentro da igreja, menino novinho, não para quieto. Estou com de 4 anos, eu sei como é que é o negócio. O negócio é seríssimo, né? Eles têm o dom de subir nas paredes. Não para um minuto. E aí você começa a querer obrigar aquela criança a ficar quieta, obrigar a criança na base do beliscão a não falar, e o menino vai criando trauma, e aí você vê que muitas coisas que nasci lá evangélico, que muitas coisas são barreiras, ao invés de ser um facilitador, uma coisa que levou aquela criança até Deus. E você percebe uma coisa, muitas dessas pessoas que crescem em lares evangélicos com esse perfil, elas vão se converter depois de adultas. Depois que saem de perto dos pais, depois que se casam, elas realmente têm uma experiência de salvação, porque elas têm um encontro direto com Jesus, sem interferência de pai e mãe, e aí elas vão entender a necessidade que elas têm, elas vão entender o porquê que elas precisam tanto de Deus, quando começam a tomar suas próprias decisões, quando começam a dar um rumo para a sua própria vida. E aí você vê que tanto uma coisa quanto outra, querido, é prejudicial. Uma vida de muito limite, quando o pai é extremamente grosso, aquele pai fechado, aquele pai que não traz afetividade, que não tem nenhuma expressão de carinho com o filho, ele estabelece um limite, um extremo de limite, ele vai criar um problema para aquele filho. Aquele pai também que é frouxo demais, que deixa fazer qualquer coisa, vai criar um problema para aquele filho. E a gente precisa saber estabelecer isso aí. E uma coisa que o Cote falou, que eu achei muito interessante, um conceito sobre o amor, ele disse assim, que o amor é a justa medida entre afeição e limite. É quando você consegue equilibrar de uma forma saudável a afeição, o carinho, e você consegue também estabelecer limites, você consegue estabelecer essa visão de autoridade, de regras, e a pessoa passando, e o filho passa a respeitar isso. Então não é só dar carinho e amor, não é só estabelecer limites como se estivesse no quartel, mas é você encontrar a justa medida entre essas duas coisas. E esse é um grande desafio, porque se a gente não está resolvido internamente, a gente vai ter problema de encontrar essa justa medida, a gente vai ter problema de encontrar esses limites, esse ajuste correto entre o limite e a afeição. Terceiro ponto que o pai traz, e isso, quem é pai vê muito isso no filho, é essa questão da proteção. O pai, ele tem um papel de criar essa confiança, de criar essa segurança no filho. A presença do pai, não sei se já perceberam, o menino pequeno quando está perto do pai, ele acha que nada pode acontecer. Aí a pessoa ali, eu estou com meu pai, então não tenho nada para ficar preocupado. E aí você percebe que nesse processo todo, a criança vai crescendo de uma forma segura. Ela vai crescendo sem maiores preocupações, porque a figura do pai, a presença do pai ali vai gerando essa segurança. E diz aqui, senso de segurança e confiança, o posicionamento, o espírito de presença, iniciativa e provisão comunicam segurança e descanso. Aí diz, quando um filho chega da escola,
Ele não está preocupado se vai ter o que comer ou se ele vai chegar lá. Normalmente o filho, quando chega da escola e tem um pai presente que é provedor, uma mãe que é provedora, que cuida, ele não vai chegar preocupado se vai ter o que comer, se ele vai ter que ficar com fome. Ele vai chegar, sentar na mesa ali, sentar, comer, sabendo que tem, porque o pai e a mãe estão ali e tudo. Só que quando você tira isso da criança, querido, quando aquele pai que deveria trazer a provisão, ele para num boteco qualquer desse aí e gasta o dinheiro todo e volta sem comida. Quando aquele pai que deveria trazer segurança, ele se transforma no opressor da própria família. Quando aquele homem que é o herói do filho, da filha, todos nós passamos por uma fase assim, onde o nosso pai e a nossa mãe deveriam ser os nossos heróis. Claro que um dia a gente cai do pedestal, né? O menino tem uma certa idade, é o herói, depois ele derruba o pai do pedestal, a mãe, não é mais nada disso. E tem que tomar cuidado para não partir para o outro extremo, para começar a ter vergonha do pai e da mãe, porque isso acontece. Mas nessa fase, quando a criança é pequena, ela está construindo os conceitos dela, da vida, do mundo, ela começa a buscar essa segurança na figura do pai. E quando isso não existe, ela cresce uma pessoa insegura, cheia de timidez, cheia de problemas, cheia de dificuldades de enfrentar as coisas da vida. E nesse caso, querido, quando a gente olha essa questão da segurança e do descanso, você percebe que as pessoas que tem muita gente hoje, que estão vivendo nos dias de hoje, que tem problema nessas duas áreas, não conseguem descansar. Você pensa uma criança que passa a vida inteira vendo o pai chegar em casa bêbado, quebrando a casa toda, batendo na mãe, brigando, gritando, batendo às vezes na própria criança. Você imagina a cabeça dessa criança quando ela se torna adulta, a dificuldade que ela vai ter de se sentir segura, a dificuldade que ela vai ter de descansar, de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E é justamente o contrário, quando a criança tem pai e mãe que se importam, que estão ali, que quando ela tem um medo, ela tem colo, ela sabe que o pai e a mãe vão trabalhar a provisão, vão trabalhar o cuidado, a segurança. E isso vai deixando sequelas, e a gente vê que muitas pessoas hoje têm dificuldade nessas duas áreas, de descansar. A primeira coisa que o diabo rouba da pessoa quando ela está com problema é a capacidade dela descansar. Você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira tranquilo, é a primeira área que você vai ser bombardeado quando você tiver problemas, sem essa visão de segurança, sem essa coisa tratada na sua vida. Se a gente não está resolvido dessas áreas, meu irmão, a gente sofre muito. E esse outro ponto é essa questão de segurança, não só a segurança por medo de roubo, essas coisas, mas uma segurança dentro de você. São certezas que muitas vezes a gente vai ser roubado, a gente vai ser privado. Então o pai, ele tem uma função, ele tem esses três papéis, no papel que ele tem, ele desempenha essas três funções ali. Ele consegue trazer sobre o filho essa questão do limite, da direção, ele consegue trazer sobre o filho essa questão da proteção. Aí você vê que quando você tira isso do filho, aí as sequelas começam a acontecer. E a parte mais interessante que a gente começa a falar dessa questão da paternidade, não é só descobrir, porque a gente precisa encontrar tudo isso em Deus. A gente precisa resgatar todas essas características que nós não tivemos dos nossos pais. A gente precisa ser curado disso e trazer isso a partir de um relacionamento com Deus. Então a gente vê que também tem três funções aqui da mãe. A primeira dela é gerar vínculos, desinibição, naturalidade em estabelecer relacionamentos. Pessoas que tiveram uma mãe presente, que desempenhou o papel de edificadora do lar, têm a tendência de desenvolverem novos relacionamentos com extrema facilidade. Elas podem confiar nas pessoas e até mesmo são capazes de dar novas chances para uma pessoa que a decepcionou. Relacionamento se torna um fator primordial na vida da pessoa. Então, uma coisa que a gente vê na parte da mãe é que a mãe, ela traz essa visão dos vínculos. Ela facilita a pessoa por conta desse relacionamento mais próximo que o filho vai tendo com a mãe, por conta desse relacionamento que a mãe cuida, que a mãe vai trabalhando essas áreas de cuidado, de provisão, de nutrição, quer dizer. Outra área que a gente vai fazer mais rápido aqui, outra área da mãe é a nutrição.
Então o filho vê muitas vezes na mãe essa nutrição. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando o filho quer alguma coisa, ele vai direto na mãe e pede para a mãe. Porque a mãe tem essa imagem, ela que vai nutrir, ela que vai trazer essa ideia para o filho. Depois que vai crescendo, isso vai mudando, mas o primeiro contato é diretamente com a mãe. Terceira questão que a mãe traz sobre a vida do filho, essa questão da organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar. Ela é a organizadora da casa, provendo um ambiente de ordem e ao mesmo tempo aconchegante. Isso exerce um efeito na vida interna dos filhos. E uma vida interior organizada sempre se exterioriza. É importante nós entendermos isso aqui, querido, porque a mãe ela desenvolve um papel muito forte nessa questão do ambiente, na qualidade do lar. A qualidade de vida que as pessoas vivem dentro de casa. A mãe é que transforma a casa num lugar aconchegante. A mulher, a esposa é que transforma a casa num lugar organizado, num lugar onde a gente tem prazer de estar. E eu não sei se você já percebeu a diferença entre ser recebido numa casa quando a esposa está em casa e quando só está o marido. Quando é só o homem, nem água não vem. Não serve nem uma aguinha para o cara, porque o cara não tem essa visão. O cara muitas vezes nem está percebendo, e já aconteceu, a pessoa foi lá em casa conversando a tarde toda, eu nem lembrei nem de um suquinho, nem nada. E a mulher não, a mulher transforma a casa num lugar aconchegante. Quando a mulher não consegue ser assim, olha, eu vou te falar uma coisa, irmão, os estragos de conviver com uma mãe amargurada e problemática, às vezes é muito maior do que ter um problema com o pai. Embora seja mais raro, embora seja mais difícil, as mães têm permanecido, muitas vezes as mães têm cuidado, os pais têm ido embora e a marca maior é essa. O tiro certeiro de Satanás foi na figura do pai. Mas quando a pessoa convive com uma mãe, que ela não transforma a casa num lugar aconchegante, que ela não transforma a casa num lugar, num ambiente saudável, de paz, e a gente tem ministrado pessoas que estragam pior do que se tivesse convivido com um pai ruim. A gente ministrou uma irmã que teve problema sério da mãe dela, muito amargurada, muito azeda para a vida, e ela deixou marcas profundas na vida dessa menina. E uma das coisas que essa mulher tinha dificuldade tremenda era de estabelecer relacionamentos. Porque quando a gente viu aqui, a gente recebe isso da nossa mãe, essa capacidade de criar vínculos, de se aproximar, de perder o medo de pessoas. E muitas vezes a pessoa está ali travada com essa questão, não está resolvida, e isso aí ela falou muito claro, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade hoje é de estabelecer relacionamentos. A pessoa é fechada, ela é endurecida. Mulheres que conviveram com mãe assim, elas são pessoas que vão endurecendo, vão se transformando em pessoas do coração endurecido, aquela pessoa mais bruta, mais nervosa. E a gente precisa estar entendendo essas questões, porque você vai ver que quando as pessoas chegarem para buscar aconselhamento com você, muitas pessoas vêm de histórias assim. Muitas pessoas vão vir com histórias de família destruídas, com pessoas que vão vir com histórias, com histórico de relacionamento com os pais extremamente destruídos. E a gente vai ter que entender um pouco disso para a gente poder encontrar as causas. E nesse caso, quando a gente percebe que o pai, que deveria trazer algumas características na vida de um filho, falhou, que a mãe, que deveria trazer algumas características na vida da filha, falhou, você começa a perceber o que isso vai desencadeando na vida da pessoa e como tratar essas questões. Então é extremamente importante a gente estar trabalhando essa ideia. Quando a gente vem de uma família saudável, nós recebemos 3 coisas dessa família que são extremamente importantes a gente conhecer isso também. A primeira é a questão da identidade. Você percebe claramente, querido, dentro desse contexto da sociedade que a gente vive hoje, que as pessoas carregam 2 marcas. A primeira marca que a pessoa carrega é a falta de identidade, e a segunda é a falta de propósito. Todas essas 2 coisas estão diretamente ligadas à pessoa do pai. O pai afirmando a identidade do filho, o pai afirmando a capacidade do filho, o pai liberando sobre a vida do filho a bênção de reconhecer o valor do filho,
O pai liberando a bênção sobre a vida do filho, de reconhecer a capacidade do filho de realizar coisas. E você começa a perceber que a história da pessoa, quando ela é na infância, quando ela é criada ali até os 4, 5, 6 anos de idade, vai determinar muita coisa na vida dela como adulta. Essa capacidade de empreender, essa capacidade de acreditar em si mesmo, vai estar diretamente relacionada à sua infância. E você percebe isso quando você está convivendo com uma criança. Essa criança tem extrema necessidade de afirmação. E quando o adulto cresce, quando a criança cresce, se transforma num adulto, sem essa afirmação, ela passa a comprar isso das pessoas de outra forma. E é tão interessante você perceber, quando a gente trabalha nessa área de libertação, a gente às vezes está em alguns lugares ministrando, a gente percebe as pessoas que têm marcas de orfandade. É fácil demais, irmão. A orfandade se manifesta assim muito fácil quando você consegue identificar isso. Quando a pessoa ela é órfã, ela tem um problema de orfandade muito sério, isso não está resolvido, ela tem várias características. A primeira característica que ela vai ter é que ela não sabe quem ela é. Então, é aquela pessoa que vai de acordo com a onda, que é do jeito que a música está tocando, ela dança. Se você levar ela para um lugar, ela vai se enquadrar naquela situação ali, e ela some no meio daquilo ali, porque ela não tem uma visão clara de quem ela é. A primeira marca é essa. A segunda marca é uma pessoa que carece desesperadamente de afirmação. Pessoas que vivem o tempo todo buscando afirmação, buscando elogio, fazendo coisas para serem reconhecidos, podem procurar, porque está com um problema sério de orfandade. Ainda está com um coração de órfão, ainda está com o coração de uma pessoa que não foi amada e aceita o suficiente para ser curada. Então a gente recebe isso dos nossos pais, a gente recebe isso, essa identidade dentro de um ambiente familiar saudável. Quando a gente não tem isso, querido, a gente vai receber o contrário, nós vamos ser perdidos, pessoas que não sabem quem são. A segunda questão é a capacidade de criar relacionamentos. A terceira coisa é a questão da herança. Nós recebemos tudo isso dentro de um lar. Quando nós não temos isso, nós somos roubados de todas essas coisas. E a parte pior é que isso vai ser transferido para a figura de Deus. Isso é transferido para o seu relacionamento com Deus como Pai. E a gente começa a ser prejudicado. Aí você pensa como é que é a situação que Satanás trabalhou, a coisa, o tanto que o negócio é sério, porque ele rouba de você, da pessoa, dentro de casa. Aquilo que ela deveria ter, que deveria receber dos pais, ela não recebe. Vem com tantas sequelas, com tantas marcas, que quando ela se entrega para Deus, ela vem cheia de problemas e restrições com a pessoa de Deus. E uma das marcas do ateísmo, querido, é a relação da pessoa com o pai. A orfandade paterna está diretamente relacionada ao ateísmo. E uma vez eu coloquei isso no Facebook e arrumei um problema com o rapaz, e o menino ficou ofendido. Eu coloquei assim: a raiz de todo o ateísmo é a orfandade. Aí o rapaz escreveu embaixo: a raiz do ateísmo é o bom senso. Aí eu falei: então me conta a sua história. E ele foi me contar a história dele. E ele foi contando que até 9 anos de idade ele acreditava em Deus. E eu perguntei: o que aconteceu quando você tinha 9 anos de idade? E ele falou: meus pais se separaram. Aí eu escrevi para ele: realmente fica difícil acreditar num Deus que você orou tanto para ele não deixar os seus pais se separarem, mesmo assim ele não fez nada. E aí ele não respondeu mais. Acabou a conversa, eu apelei. Por quê? Porque naquele momento, a fé de uma criança de 9 anos, orando pelos pais, orando pelo casamento. Claro que ele, sei lá quantos anos ele tinha, devia ter mais de 20 anos já. Como adulto a gente racionaliza, fácil. Não, foi melhor assim, meus pais brigavam demais. Foi melhor assim, meus pais tinham problemas demais. Foi melhor ver meu pai ir embora e ter paz dentro de casa do que ver meus pais dentro de casa brigando. Só que para uma criança de 9 anos, meu irmão, o melhor para ela não é ver o pai ir embora, o melhor para ela é ver os pais resolvendo o problema. Para uma criança de 9, para um adulto de 20, a questão é a mesma. O que ele queria no coração dele, da forma mais sincera, é que o pai dele não tivesse ido embora. O que ele queria realmente era ter a família dele.
E ele orou a Deus. Como criança, ele usou as armas que ele tinha. Alguém ensinou que se orasse, Deus faria, e Deus não fez. Porque isso não está na mão de Deus, querido. O ser humano tem capacidade de escolha. E Deus não vai obrigar ninguém a ficar casado com ninguém se a pessoa não quer. Não tem como fazer isso, mesmo que Deus não concorde com isso. E Deus não concorda com muita coisa que a gente faz e a gente continua fazendo. E a gente percebe essa questão dessa transferência para a pessoa de Deus, das marcas que nós temos no nosso relacionamento com os nossos pais. Principalmente com o pai. Quando você vem de uma história que o seu pai ele nunca foi provedor, porque o seu pai, a partir do que você entende por gente, era um viciado em alguma coisa, e ele nunca foi provedor, você vai ter uma extrema dificuldade de confiar que Deus vai suprir as suas necessidades. Você vai ter uma dificuldade tremenda de entender que Deus vai poder, de alguma forma, te ajudar, te abençoar e ser o provedor que você nunca teve na sua vida. E nós vemos isso todos os dias. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão buscando a Deus domingo a domingo, mas que não confiam em Deus, que não conseguem parar e descansar em Deus. Por quê? Porque nós somos roubados da nossa segurança. Quando nós temos um problema sério com a figura do nosso pai, a primeira coisa que a gente tem é medo. A gente não tem segurança, nem Deus ele pode cuidar de mim, eu tenho que me virar. E a gente cansa de ouvir isso, querido, as pessoas desesperadas, tentando resolver os próprios problemas, e às vezes você pergunta para aquela pessoa, você orou? Você buscou direção de Deus para isso? Não, eu tenho que fazer. Por quê? Porque a ideia dela, lá no profundo do seu coração, da sua mente, é que Deus não vai fazer nada. É que Deus não vai responder. É que a hora que ele precisar de Deus, Deus não vai estar lá. E para essa menina que eu estava conversando com ela, ela falou do pai como um móvel. Antes de eu perguntar isso, eu perguntei para ela como ela via Deus. Sabe por quê, querido? Quando a pessoa tem um problema sério com a figura do pai, ela não quer mexer com isso. Normalmente ela quer desviar o assunto disso. E às vezes a gente fica cutucando na infância e as pessoas ficam irritadas. Às vezes você fica, como é que foi sua infância? Como é que foi seu relacionamento com seu pai? A pessoa, não quero saber da minha infância. Quero resolver hoje. Estou com problema agora. Só que às vezes a gente tem que voltar lá, porque o problema começou lá, não é agora. Agora é só o resultado de coisas que foram desencadeadas naquela época. E eu perguntei para aquela menina como é que era o relacionamento dela com Deus, e ela falou assim, é muito superficial. Às vezes eu vejo as pessoas falando de Deus e tudo. E quando ela falou isso, a nossa conversa começou quase por aí. Eu perguntei para ela também como é que era o relacionamento dela com o pai. Por quê? Porque a ideia é assim, se a pessoa está com muita barreira com Deus, pergunta para ela como é que foi com o pai. E ela tinha barreira com o pai. E eu perguntei, como é que você vê Deus? Ela disse, eu vejo Deus sentado numa cadeira, num trono branco, com a cara fechada, uma barba grande, de cara fechada. E aí eu conversando com ela, depois eu fiz essa pergunta, como é que era o relacionamento dela com o pai. Ela me contou essa história, eu perguntei como é que era a figura do pai dela na mente dela. E ela falou, eu vejo meu pai como um móvel. Tipo assim, sabe aquela parte incorporada na cadeira? Ele é um pedaço da cadeira, ele só fica ali da poltrona. Ele é uma parte da poltrona. E depois eu mostrei para ela, associa as duas imagens, o pai dela sentado, sem nenhuma reação, sem se importar com nada em relação à vida dela, sem se dar o trabalho de parar de assistir um programa qualquer, para olhar para a filha e dizer, filha, eu quero te ajudar a decidir a sua direção, a sua faculdade, aquilo que você vai fazer. O pai dela não se dando o trabalho nem de parar, de piscar o olho e olhar para ela, e depois ela vê um Deus assentado num trono, de cara fechada, que não se importa, que não quer nem saber, que não adianta orar, porque ele também não vai dar direção. E provavelmente a ideia que ela tem era a seguinte, se eu orar a Deus e perguntar para Deus, Deus vai dizer, o que você fizer tá bom. Porque foi a resposta que ela teve do seu pai. E quando eu mostrei isso, associei, olha só que coisa interessante, a imagem que você tem de Deus é a imagem que você viu do seu pai. Aí, querido, parece que a coisa é tão óbvia, mas parece que alguma coisa, alguma escama é arrancada dos olhos, a pessoa começa a entender isso. Ela começa a entender as sequelas. Ela começa a ter coragem de entrar naquele lugar onde ela não quer mais entrar.
Quantos vocês das irmãs aqui, deveriam ter lido? Não vou nem perguntar quantos já leram, porque eu não quero constranger. Ninguém leu nada, né, irmão? Mas o livro, Sempre a Menininha do Papai, começa com essa ideia. A pessoa chega para o cara e conta uma história, uma executiva, uma pessoa tal, bem sucedida, e está cheia de problemas, e o cara chega para ela e fala: me conta a sua história com seu pai. Aí a mulher dá um pulo: o que meu pai tem a ver com isso? Eu não tenho que falar do meu pai, deixa meu pai lá, eu quero saber agora. E muitas vezes essa é a nossa reação: o que meu pai, o que a minha família, o que a minha história tem a ver com isso? A gente percebe que tem tudo a ver, porque é lá que a gente começa a entender os nossos conceitos da vida. É lá que a gente começa a entender se a gente é amado ou não é amado. É dentro da nossa casa, é com a atenção que os nossos pais nos dão, é com a afirmação que o nosso pai dá. Eu vejo isso muito no meu filho. Às vezes ele chega perto e ele quer ajudar, e menino de 4 anos ajuda daquele jeito, né? Você tem um trabalho para fazer que você realizaria em meia hora, a ajuda do menino vai transformar aquilo em 2 horas de trabalho. Mas a gente tem que entender, querido, às vezes a gente está sem paciência, está com pressa, mas aquela hora ali é justamente a hora que você vai mostrar para ele que ele tem valor. É justamente a hora que você vai mostrar para ele que ele tem capacidade. É justamente a hora que você vai criar no coração dele aquela disposição de ajudar. Porque uma vez estava vendo um rapaz ministrando sobre isso, e ele disse assim: onde começa a escola do servo inútil? A escola do servo inútil começa dentro de casa. Quando o menino tem 3, 4 anos e ele vai te ajudar a fazer alguma coisa, e você manda ele parar de mexer e manda ele colocar o negócio no lugar porque você não mandou ele fazer nada. O menino vem todo inocente, pequeno, pega um banquinho que não era para pegar e coloca num lugar para tentar ajudar, e você grita com ele e diz assim: olha, quem mandou você pegar isso aí? Eu mandei você pôr isso aqui? Põe de volta no lugar. Sabe o que vai acontecer? Esse menino vai crescer e ele só vai fazer depois o que mandar. Ele não vai ter iniciativa, ele vai ficar preso. Ele não vai ser aquela pessoa que hoje o mercado procura tanto, as empresas querem tanto, a pessoa proativa, a pessoa que não espera mandar, a pessoa que não espera alguém estar ali olhando para ela fazer. E tudo isso começa dentro da nossa casa. Quando a gente quer ajudar o nosso pai, a nossa mãe a fazer alguma coisa, e os nossos pais nos tratam como alguém que está atrapalhando, como alguém que não sabe fazer, como alguém que só bagunça, como alguém que só estraga. E o menino vai assimilando esse conceito, ele vai acreditando nisso. Quando chegar com um menino com 13 anos, você vai pedir ajuda para ele, ele não vai te ajudar. Aí vai gritar: menino preguiçoso, que não quer fazer nada. Mas quando o menino queria, e é tremendo, querido, a disposição da criança de querer ajudar. De querer ajudar na ideia dele, né? Porque está ali ajudando tremendamente. E ele vem, às vezes estou consertando um negócio, ele vem com a chavinha de fenda dentro também para cutucar o negócio. Aí você mostra para ele como é que faz: ó, essa chave de fenda encaixa aqui. Às vezes ele consegue, aí você elogia, ele sai todo cheio. Hoje eu estava fazendo um trabalho lá em casa e deixei de fazer algumas coisas, correu lá na cozinha já para contar para a mãe dele, que era meu ajudante. Isso vai criando segurança. E você percebe características, querido, isso é tremendo. Você percebe características do menino que gosta de ajudar. E aí você começa a perceber que ele tem iniciativa. Cai um negócio no chão, você não precisa mandar ele pegar, ele vai lá e pega. Ele guarda, ele põe no lugar, ele pega para você. E você começa a perceber que isso vai sendo desenvolvido de uma forma muito simples, muito pequena. Parece assim que a gente quer que os nossos filhos tenham isso depois que eles são grandes, mas isso começa dentro de casa. É quando você começa a afirmar o valor dele, começa a declarar que ele tem valor, não só falando, mas dando atenção. Como é que o filho descobre que ele tem valor? Por que hoje a gente vive uma crise de desvalorização pessoal? Ninguém mais acredita que tem valor. Por que a gente vive uma crise de pessoas colocando o seu valor em coisas, colocando o seu valor e tentando provar o seu valor a vida inteira, através do seu trabalho, através da sua aparência, através dos seus estudos, através de um monte de coisas, mas não consegue olhar para si mesmos e dizer: eu tenho valor independente de qualquer coisa. Porque os nossos pais colocaram isso em nós. Quando o relacionamento com os nossos pais é condicional,
Quando você só é elogiado ou amado pela sua mãe ou pelo seu pai quando você faz o que eles querem, e você é rejeitado quando você faz o que eles não querem, isso vai plantando no seu coração. Quando você chega em casa e busca a atenção do pai ou da mãe e eles não te dão atenção, isso planta uma mensagem. Uma criança de 3, 4 anos, ela não tem defesa emocional nenhuma. O que você lançar, ela absorve. Se você disser para ela que ela é capaz, que ela é amada, que ela é abençoada, que ela é uma pessoa valorizada, ela vai absorver aquilo como uma verdade. Depois ninguém arranca isso dela. Ninguém tira. Você pode chegar para uma pessoa depois de uma certa idade, uma criança que foi valorizada, amada e afirmada, você pode falar o que quiser dela, ela vai ter sempre o coração dela sempre saudável em relação a quem ela é. Mas o contrário também é real. Se você passa a vida inteira xingando, ouvindo xingamento, ouvindo que você não presta, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, sendo amaldiçoado, quando você encontrar o evangelho que diz que você é amado de Deus, que Deus se alegra na tua vida, isso não vai fazer sentido. Isso não vai entrar no teu coração. Isso vai parecer assim, não, Deus ama o de lá. Querido, essas marcas são tão profundas, são marcas tão sérias que as pessoas têm carregado, e isso vai roubando a gente da alegria de servir a nosso Deus, de sermos filhos de Deus, de andar com o nosso Deus. E essas coisas são trabalhadas tudo nessa fase. As pessoas às vezes procuram com problemas e a gente vai cavando, tentando entender o que foi plantado, tentando entender o que foi colocado no coração daquela pessoa na sua infância. E aí a gente percebe que tudo isso tem um propósito de roubar da gente, de desviar a gente do propósito de Deus. Juízes 11, a gente vai estar fazendo uma análise aqui da vida de Jefté, que diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefté fugiu para longe dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Amém? São 3 versículos aqui, mas que mostram claramente que nessa história de Jefté, algumas marcas dessa questão da orfandade. Então a primeira coisa que você vê é que uma pessoa que tem problemas com relacionamento com seus pais, ela vai ser atacada, ela vai ser de alguma forma capturada pelo espírito de orfandade. E esse espírito de orfandade, ele traz algumas características sobre a vida da pessoa. E Jefté é um cara que você pega a história dele, é muito interessante, porque o texto começa dizendo que ele era um guerreiro hábil e corajoso. Em outras versões falam outras coisas aqui diferentes, mas a ideia é que Jefté tinha muito potencial. A ideia é que Jefté era um cara bom. Só que na Bíblia diz assim: sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Em outras versões aí vai dizer, porém, era filho de uma prostituta. E o tanto que isso marca, querido, o tanto que isso é forte na vida de alguém, porque o texto começa afirmando algumas qualidades de Jefté, mas depois vem uma vírgula e diz assim: olha, porém, ele era filho de uma prostituta. E nessa marca aqui você percebe várias características que foram, várias feridas que foram abertas na vida de Jefté por conta dessa situação. Primeira questão que a gente pensa é que quando Jefté, nesse contexto todo, ele foi gerado, ele já entra dentro da visão do filho bastardo, ele é gerado fora da aliança do casamento. Então Jefté, ele vinha de alguma forma para denunciar o pecado do pai, ele vinha para trazer para a luz aquilo que estava em trevas, ele vinha como aquele problema: cara, agora não tem mais como esconder. O pai estava ali vivendo uma vida de adultério, uma vida de pecado, e essa vida de pecado gerou uma consequência, e essa consequência veio, e muitas vezes, quando isso acontece, a primeira reação dos pais é rejeitar o filho. E aqui o texto fala que ele vem nesse propósito aí,
dentro dessa visão, um cara hábil, um cara corajoso, um cara cheio de qualidades, mas ele tinha uma marca muito forte, ele era filho de uma prostituta, ele tinha um estigma, alguma coisa que marcava a vida dele. E essa marca foi determinando a vida de Jefté durante toda a sua história. Diz aqui que a primeira coisa, quando os irmãos dele nasceram, a primeira coisa que eles fizeram foi expulsar Jefté e dizer: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. A gente estava falando de um teto familiar saudável, a pessoa recebe identidade, ela recebe relacionamento, ela recebe herança. Você vê que dentro desse contexto aqui, Jefté foi privado dessas três coisas. A primeira coisa, ele foi privado da sua identidade. Ele tinha um rótulo, ele tinha uma marca, que ele era filho de uma prostituta. E aquilo era como se fosse a identidade dele, a marca dele. Ele não tinha aquela ideia de quem ele era em si. Quando pensava em Jefté, ninguém pensava num cara corajoso, ninguém pensava no primeiro momento em alguém hábil, em alguém bom, mas as pessoas iam trazer a primeira marca sobre Jefté, que ele era filho de uma prostituta. Então aquele cara ali, é que veio trazer o pecado do pai dele à tona. Aquela pessoa que veio numa hora ruim, num momento ruim, numa circunstância ruim, e que veio para denunciar uma falha. E aí você vê que Jefté foi privado de relacionamentos, ele foi expulso da sua família, ele foi jogado fora, ele foi privado da sua herança. Seus irmãos chegam para ele e falam: olha, você não vai ter parte na herança do nosso pai, porque você foi gerado de outra mulher, você é filho de outra mulher. Então ele foi roubado dessas coisas e foi gerando feridas, marcas no coração desse homem. E quando a gente olha essa situação, muitas pessoas estão na situação de Jefté. Muitas pessoas foram capturadas pelo espírito de orfandade por conta de uma história assim. Pessoas que foram geradas, pessoas que são fruto do adultério, pessoas que são fruto do pecado dos pais, pessoas que são geradas fora da aliança do casamento. Eu creio que nós já falamos um pouco sobre essa situação do filho bastardo, filho gerado fora da aliança do casamento, as maldições que vêm, as perseguições espirituais que vêm. Você vai se deparar muito com isso quando você estiver ministrando. Pessoas que vêm de um histórico assim, e elas carregam marcas. Uma das marcas fortes que a pessoa vem quando vem nessa visão do filho bastardo é que ela vai ter uma perseguição forte na área de rejeição e na área de imoralidade. Como foi gerado na imoralidade, Satanás começa a perseguir essa criança desde cedo. Existe um alto índice de abuso sexual em filhos que são gerados fora da aliança do casamento. Existe um alto índice de problemas com pornografia, com masturbação, com sexo, com esse descontrole na área sexual por conta de filhos que são gerados fora da aliança do casamento. Um problema sério de rejeição, porque a primeira coisa que acontece com esse filho, você vê nessa situação de Jefté aqui, como é que o pai deve ter recebido essa notícia. Como é que a mãe deve ter recebido essa notícia? A mãe é uma prostituta, o pai é um adúltero, de repente a mulher engravida. Como é que esse filho vinha? Como é que ele estava sendo aceito ou não aceito? Normalmente não é aceito. Então ele foi rejeitado, foi realmente de alguma forma excluído de tudo aquilo que era vínculo familiar, e ele foi jogado na rua. Então a gente pega essas características, a gente vai encontrar muita gente que se enquadra nesses pontos. E essa orfandade, ela começa a entrar no coração da pessoa nesse contexto, ela é privada do relacionamento. Nesse caso aqui, você vai lendo depois, você vê que o pai não estava nem aí. A omissão do pai de Jefté talvez seja a maior ferida que aquele homem carregava. Porque quando os filhos, quando a sociedade, quando todo mundo perseguiu o filho, jogou ele fora, expulsou ele de casa, você vê que o texto não fala nada, o pai não compra briga, o pai não faz nada por ele, o pai não vai ali em favor dele, fala: olha, ele também é meu filho, mesmo que tenha sido filho gerado no pecado, mesmo que tenha sido filho gerado de forma errada, é um filho, vai ter herança, vai participar. Ele é extremamente omisso, ele não faz nada, e ele permite que o filho comece a sofrer essas questões. E aí você percebe essa marca, porque quando um filho é capturado pela orfandade por conta da ausência de um relacionamento com os pais, ele começa a ser prejudicado, querido. E uma das características do órfão
é que ele é desconfiado, desiludido, incrédulo, é escravo na sua mente, ele é idólatra, avarento, é medroso. E aí a gente começa a perceber que pessoas hoje dentro da sociedade estão carregando essas características todos os dias na sua vida, tendo dificuldades de acreditar em si mesmos, tendo dificuldade de produzir, dificuldade de romper na vida. E Jefté é um cara que a gente chama, na situação que ele viveu, de uma pessoa que tira força da ferida. Dentro da história dele continua dizendo: ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel, e assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tob. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa, sê nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade: ora, não fostes vós mesmos que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo: vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe, e também de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade: se me viestes levar de volta para casa a fim de combater os amonitas e para que o Senhor os entregue na minha mão, então serei vosso comandante nessa missão. E os chefes de Gileade prometeram que o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos tudo como disseste. Jefté partiu, pois, na campanha dos anciãos de Gileade. O povo o aclamou como chefe comandante. Jefté repetiu todas as suas declarações em Mispa na presença do Senhor. Aqui você percebe uma coisa interessante: o cara estava tirando força da ferida dele para poder viver esse momento aqui que eles estavam pedindo para ser o comandante. Nessa questão da orfandade, quando a gente estava falando disso, a pessoa ela tem uma necessidade muito grande de provar, ela tem uma necessidade muito grande de se afirmar, ela tem uma necessidade muito grande de ser reconhecida. E você pega nesse caso de Jefté, uma pessoa totalmente rejeitada, que foi jogada fora, que foi expulsa, que foi privada dos seus relacionamentos com a família, foi privada da sua herança, e de repente ela recebe uma proposta. E para Jefté é tudo aquilo que ele queria, porque quando a pessoa está com essas marcas da orfandade, tudo aquilo que ela quer é uma oportunidade para ela aparecer, tudo aquilo que ela quer é uma oportunidade para ela provar para todo mundo que rejeitou, que jogou fora, para todo mundo que um dia virou as costas. Ela quer uma oportunidade para provar que ela é boa, que ela não é aquela pessoa que foi jogada fora, que ela não é uma pessoa sem valor. E Jefté abraça essa oportunidade. Só que Jefté aqui, você percebe uma coisa: os anciãos percebiam nele essas características. Quando na hora que o negócio ficou feio, a primeira pessoa que eles pensaram: olha, não tem ninguém tão bom e tão corajoso como Jefté para resolver esse problema. Eles vão buscar o cara, e ele vê nessa oportunidade a oportunidade de provar para esses homens, de se afirmar, de provar para aqueles irmãos, de provar para o pai, de provar para a família que ele era uma pessoa capaz. E a gente vê que isso se torna uma prisão na vida da pessoa, porque muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira tentando provar para as pessoas que nos rejeitaram que nós não somos tão ruins assim. Nós passamos a vida inteira tentando conquistar coisas, usando as nossas habilidades, os nossos dons, para provar para as pessoas que nós não somos esse lixo todo que um dia falaram. E muita gente hoje está debaixo desse fardo, querido, porque não consegue enxergar em si mesmo o seu valor, não consegue olhar para si mesmo como alguém amado, mas ficam usando a própria vida e permitindo que outras pessoas também usem a própria vida para provar o seu valor. Jefté pega essa causa, abraça essa causa, tira toda a sua força dessa ferida. Ele pega toda aquela mágoa, todo aquele abandono, toda aquela rejeição, toda aquela dor, transforma aquilo em energia para conquistar e para provar para aquela cidade, para aquelas pessoas que ele realmente era bom. E aí ele faz um voto, que é esse voto de quem sair primeiro da minha casa eu vou sacrificar. A partir desse voto, ele sacrifica ali naquela situação a própria filha, porque a filha sai para comemorar a vitória, e a gente vê que isso vai desencadeando vários tipos de problemas.
baseado numa visão de orfandade, de rejeição, de abandono, de pessoas que foram de alguma forma rejeitadas pelos seus pais. O caso de Jefté, ele ilustra o caso de muitas pessoas. O caso de Jefté é aquilo que a gente vê muitas vezes quando a gente está ministrando. A gente estava numa ministração de uma pessoa e a gente viu essa pessoa, estava assistindo essa ministração, viu essa mulher chegar um momento e dizer: eu não aguento mais ter que provar para as pessoas que eu sou boa. E ela tinha toda uma história, querida. Ela tinha várias faculdades, ela falava vários idiomas, ela tinha viajado por vários países do mundo. E no primeiro momento, quando ela abria a boca, ela colocava tudo isso para fora como se fosse um motivo de grande aceitação para ela. Só que quando ela realmente deixou aquele fardo cair, aquele peso que estava sobre os seus ombros, quando ela foi sincera o suficiente, ela reconheceu que tudo aquilo que ela conquistou, tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela lutou foi para provar para a mãe dela que ela era uma pessoa que tinha valor. E o mais interessante é que essa irmã, ela passou a vida inteira estudando e provando, porque um dia a mãe dela chegou para ela e falou: você não vai ser nada. A mãe dela tinha uma perseguição séria com essa irmã. E ela afirmava que as suas irmãs vão prestar, todo mundo vai se dar bem, você não vai ser nada. E ela era a que mais tinha faculdade, ela era a que mais tinha conquistado, mas mesmo assim a mãe dela não parava de falar as mesmas coisas. E essa é uma parte interessante disso tudo, porque às vezes você passa a sua vida inteira provando, ou tentando provar para alguém, principalmente para o pai ou para a mãe, que você não é aquilo que eles disseram que você seria, e no final, muitas vezes, a pessoa continua tendo a mesma imagem que ela tinha antes. Porque o fato de você conquistar muitas coisas não quer dizer que a pessoa vai mudar o conceito dela a seu respeito. E muitas coisas que a gente percebe que o conceito que as pessoas têm de nós, eles são um conceito interno que a pessoa tem que querer mudar aquilo. A pessoa tem que querer, tem que se arrepender. Se ela não quiser, meu irmão, você pode conquistar o mundo inteiro e amanhã ela vai te ver da mesma forma. E ela falava assim: olha, eu ainda ia na casa da minha mãe e eu via as mesmas coisas. Fazia o almoço, ajudava nas coisas, e no final ela reclamava da comida que eu fiz, reclamava da louça que eu lavei e reclamava de tudo. E você vê que é uma perseguição direta sobre a vida daquela irmã. E ela foi mostrando tudo isso a partir de uma ideia. Eu passei minha vida inteira lutando para provar para minha mãe, para receber o amor e a aceitação da minha mãe, e não conseguiu. Aí que é a parte mais séria, querida. A pessoa passa a vida inteira, chega numa certa idade, consegue chegar a uma certa idade, conquistando muitas coisas assim, que o mundo hoje admira, mas lá no fundo ela sabe por que ela fez aquilo. Lá no fundo ela sabe de onde ela tirou força para conquistar essas coisas. E esse sentimento de orfandade, ele persegue a pessoa durante a vida inteira. Se isso não for trabalhado, se isso não for tratado, se isso não for tocado de uma forma profunda, nós vamos caminhar a nossa vida inteira carregando marcas dessa orfandade, pessoas desiludidas, pessoas desacreditadas em si mesmas, pessoas com dificuldade de romper na vida, de conquistar. A pessoa continua caminhando na vida, vai fazendo algumas coisas, mas lá no fundo ela sabe que ela não acredita em si mesma. Meu irmão, isso é tão comum a gente encontrar isso. A gente ouve pessoas com dificuldades seríssimas, mas que estão conquistando, só que lá no fundo elas acham: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso fazer, eu não tenho condições. Se eu colocar a mão nisso aí vai estragar, se eu fizer não vai dar certo. E a pessoa vai carregando essa marca a vida inteira. E aí a gente vê que muitas vezes a pessoa chega no fim da vida, vai chegando numa determinada fase que deveria estar descansando, que já deveria estar tranquila, ela continua carregando esse fardo, e a gente pensa: essas feridas, elas são curadas com o tempo, e não são curadas com o tempo. A pior parte é essa, que você pode carregar a vida inteira características de alguém que é órfão, entrando e saindo de dentro da igreja, sem ter um relacionamento com Deus como Pai, e sem nunca ter sido curado dessas marcas da orfandade. Capturado por um espírito de rejeição, por um espírito de abandono, de solidão, de medo, de desilusão, capturado por um espírito que te oprime, e você vai vivendo e pode passar anos e anos dentro da igreja, e isso não muda a sua história se você não for trabalhado, tocado nesses pontos.
A gente ministrou um aconselhamento de uma irmã que já estava com 60 e poucos anos, mais de 20 anos indo para a igreja aproximadamente, e carregando marcas da rejeição da família. Naquela fase, entrou numa crise de depressão pesada, profunda, justamente porque passou a vida inteira tentando comprar a aceitação dos seus irmãos, da sua família. Chegou uma hora, ela não tinha mais condições de trabalhar para mandar dinheiro, para comprar o amor dos irmãos, ela entrou numa crise. Aí você pergunta assim, pessoa com mais ou menos 20 anos dentro da igreja, pessoas com uma certa idade já, que deveria estar se aposentando, cuidando da própria vida, entra numa crise de depressão pesada, e você pensa, o que essa pessoa ouviu durante 15, 18, 20 anos dentro da igreja, que não foi capaz de tocar a alma dela, que não foi capaz de tirar esse fardo das costas dela, que não foi capaz de chegar para ela e dizer, o seu valor não está no que você faz, o seu valor não está na sua capacidade de produzir, de ganhar dinheiro, de mandar dinheiro, de fazer essas coisas. O que essa pessoa passou a vida inteira dentro da igreja escutando, que não foi capaz de mudar a história dela? A questão pior, querido, é que nós temos visto isso, que não é exclusividade dessa irmã, que não é uma característica de uma igreja ou outra, que muitas pessoas estão dentro de várias igrejas, vivendo as suas vidas, morrendo emocionalmente dentro das igrejas, sem serem tocadas por Deus de alguma forma que vai mudar a história dela, que vai trazer essa restauração, que vai trazer saúde na sua alma. E quando a gente pega essa situação, a gente vê que as pessoas estão presas nisso, estão presas nesse espírito de orfandade. Quando a pessoa está presa no espírito de orfandade, ela não consegue se relacionar com Deus como Pai. E a única forma de nós sermos curados nesse processo todo, nós temos que caminhar em duas fases, que não são uma depois da outra em si, mas pode acontecer ao mesmo tempo. Que a primeira é você encontrar em Deus a condição de perdoar os seus pais de todas as ofensas, de todas as mágoas, de tudo aquilo que eles causaram, de todo o mal. De conseguir realmente lidar com a dor do seu coração, lidar com as feridas, sem ficar maquiando, sem ficar jogando para debaixo do tapete, mas indo direto ao ponto, tocando naquela situação e liberando perdão sobre o pai, a mãe, sobre a ausência. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tive meu pai, então não tenho raiva dele. Mas quando você começa a conversar, você vê que mesmo aquela pessoa que nunca conheceu o pai, ela pode ter marcas, ela pode ter mágoas de pensar, por que eu nunca vi meu pai, por que meu pai me abandonou, por que ele não veio saber de mim. E isso é necessário ser confessado, ser liberado, colocado para fora. Pessoas que não tiveram contato com o pai, com a mãe, mas ainda têm essa mágoa. A primeira coisa que a gente precisa entender, querida, é que a gente precisa tocar nessas feridas, que a gente precisa permitir que Deus toque, a gente precisa ser sincero, doeu realmente. Quando eu precisei do meu pai, ele não estava lá. Doeu realmente quando eu precisei da minha mãe, ela não estava lá. Porque normalmente quando um filho fica órfão do pai, ele fica órfão da mãe também. Porque a mãe tem que sair para trabalhar, a mãe tem que ir trazer a provisão. E muitas vezes ele vai ficar, esse filho fica com outra pessoa. E é nessa hora que acontecem os abusos, é nessa hora que a pessoa é criada e é deixada de qualquer jeito, que ela não é cuidada, a criança não é cuidada. Muitas vezes as pessoas pensam, não, está trocando a fralda e dando comida, está cuidando. E não, querido. A criança precisa de muito mais coisa do que isso, e isso vai deixando marcas. E às vezes a gente racionaliza. O maior problema que nós temos hoje nessa questão de tratar a nossa área emocional, é a gente racionalizar a nossa história. Muitas vezes a gente olha e fala, não, eu não tive, mas não estou nem aí, não tive, mas não tenho problema. E a gente, como adulto, a gente filtra aquilo. Minha mãe e meu pai tiveram esse problema, minha mãe foi ausente porque ela teve que trabalhar. A gente entende isso. A gente não está trabalhando dentro do conceito de culpa, a gente está trabalhando nas marcas. Eu não estou dizendo, sua mãe foi culpada porque ela teve que sair para trabalhar. Eu estou dizendo que o fato dela ter saído para trabalhar deixou sequelas na sua vida. Porque você precisava do colo, você precisava do abraço, você precisava do carinho, não teve. Isso deixa sequelas. O fato do pai não estar lá, a gente não está dizendo, embora o pai muitas vezes tenha culpa, às vezes a pessoa tem toda uma história de sequelas porque o pai morreu. E que culpa tem o pai ter morrido?
O pai não estava ali, não é porque ele não queria estar, ele morreu. E a pessoa não está trabalhando nesse contexto de culpa, não quero saber, não tive pai porque ele morreu e tal. A pessoa está trabalhando ali no conceito de consequências, quais foram as sequelas. O pai morreu e não teve culpa de ter morrido, tudo bem, mas e aí? Ele não estava lá. Ainda não entra numa questão de perdão, querido, em si, mas entra na questão de você entender as sequelas que ficaram, as dores que ficaram na sua alma, as dificuldades que você teve que enfrentar, as dificuldades que você teve que enfrentar diante das decisões da vida, porque você não teve ninguém para te orientar, para te direcionar. O primeiro passo é esse. O primeiro passo é você entender que muitas coisas a gente precisa realmente liberar perdão para os nossos pais, e não é só aquela coisa, pai te perdoa por tudo, mãe te perdoa por tudo. É você tocar realmente onde dói. O princípio da cura, meu irmão, se você não deixar doer, não cura. Se você não tocar onde dói, não resolve. A gente quer de alguma forma passar por cima, ou driblar esse momento, ou circular essa situação para não passar nos pontos que estão ali doloridos, mas não tem como ser curado, ser tratado, resolvido de áreas da nossa vida sem nós tocarmos naquilo ali, sem esse reconhecimento. A gente falou desse ato profético que a gente faz com os pais, que a gente representa o pai, a mãe e tudo. Nessa questão do ato profético é uma forma de nós estarmos realmente profetizando que aquilo aconteça de fato, de verdade. Tem pessoas que não vão ter condições, como eu falei, alguns já perderam o pai, a mãe, não tem como mais ir lá, abraçar e pedir perdão. E às vezes a gente pensa, não, está resolvido. E uma coisa que a gente percebe assim, quando a gente está naquele momento de sinceridade mesmo, sabe, quando a pessoa está rasgando o coração, é que muitas vezes o que a pessoa mais quer, desde quando ela entende por gente, é que aquele pai, aquela mãe reconhecesse os seus erros e pedisse perdão. Algumas pessoas já adultas, depois de muitos anos, pessoas de idade já com a vida resolvida, já com a vida toda encaminhada, com filhos, às vezes com netos, quando voltam lá na história, se lembram de algumas situações, que a única coisa que ela queria, que a gente vê assim claramente que ela queria, é que o pai ou a mãe reconhecesse o erro e falasse, filho, eu quero te pedir perdão. E muitas vezes é o que elas nunca viveram. E em alguns casos não vão viver mais por conta dessa questão de já terem perdido seus pais. Mas a gente pensa, não, isso é tão irrelevante, isso aí é uma coisa do passado. Só que quando você vai mexendo, você percebe que não importa a idade que a pessoa tem, o que ela mais queria é que um dia pudesse ter essa oportunidade de sentar com o pai ou a mãe e falar, eu quero te perdoar. Ouvir o pai dizendo, eu te peço perdão. Às vezes uma coisa muito séria, às vezes um abuso, às vezes uma coisa que foi marcante, que feriu profundamente aquela pessoa ali, e a única coisa que a pessoa queria, que a gente vê muitas vezes dentro do gabinete, é que o pai ou a mãe procurasse falar assim, eu quero reconhecer o meu erro, quero reconhecer que eu falhei, eu quero te pedir perdão. E muitas vezes é tudo aquilo que a pessoa tem extrema dificuldade de fazer, é que o pai e a mãe não conseguem fazer. Quando a gente trata da figura do pai, a gente vê que existe uma dificuldade tremenda do homem pedir perdão. Uma dificuldade tremenda de um homem, de um pai, chegar diante da família e reconhecer que ele falhou. E falar assim, eu quero como homem, como pai, pedir perdão. Por quê? Porque esse conceito machista, o homem não pode reconhecer a fraqueza dele na frente dos filhos. O homem não pode reconhecer que errou na frente do filho, da esposa, tem que manter aquele perfil rígido de alguém que vai estar certo, igual a gente ouviu a frase do irmão, mesmo quando eu estou errado eu estou certo. A ideia do irmão era um machismo terrível, e vinha com esse conceito, mesmo quando eu estou errado eu estou certo. Então assim, pedir perdão não faz parte do relacionamento dele. Pedir perdão, reconhecer erro não existe. E nessa, meu irmão, as feridas vão ficando, a gente vai sofrendo sequelas, e isso vai prejudicando o nosso rendimento, o nosso relacionamento com Deus. E a segunda coisa para a gente ser curado de verdade, primeiro é derrubar essas barreiras, e depois é você receber tudo aquilo que você não recebeu de Deus, desenvolver um relacionamento com Deus dessa forma, deixar essa mentalidade de escravo, mentalidade de servo, essa mentalidade de alguém que tem que servir, que tem que fazer. Porque quando a gente é capturado, quando a gente está preso nesse espírito de orfandade,
o nosso relacionamento com Deus é baseado em culpa, é baseado em medo, é baseado em conquistas, é uma forma de você conquistar de Deus alguma coisa. E quando a gente está trabalhando o relacionamento com Deus, a gente está vivendo o relacionamento com Deus, e a gente tem esse perfil de relacionamento, o relacionamento é extremamente pesado. Por isso que muita gente está dentro da igreja, mas para ela o evangelho é um fardo, é um peso, e muitas vezes não sai porque tem medo. Se eu sair, Deus vai pesar a mão, se eu sair, Deus vai me castigar. Aquela imagem de um Deus que está o tempo todo esperando você errar para destruir, para te matar, para te consumir, para te punir. As pessoas carregando esse fardo desse Deus, que é mais um carrasco do que um Deus que é Pai. E você vê uma coisa clara, querido, Deus não quer nenhum outro relacionamento com você e comigo que não seja baseado no relacionamento de pai e filho. Deus não quer você como servo, Deus não quer você como escravo, Deus não quer você como alguém que faz coisas para Ele. Isso é tão forte, porque a gente vive a vida inteira fazendo coisas, querendo a aprovação de Deus. Quantas obras, quanto trabalho hoje não é feito para Deus, como se fosse uma coisa para comprar o amor de Deus? Quantas coisas, quantos ministérios hoje não são fundados em cima de uma ferida? A pessoa começa aquele trabalho dizendo: eu vou provar para aquele pastor, eu vou provar para aquele pessoal daquela igreja que eu sou capaz, que eu sou bom, que eu tenho dons, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, e eu posso fazer. E ele começa um trabalho, começa um ministério, começa a fazer alguma coisa, e no coração daquela pessoa existe só uma coisa: eu quero comprar o amor de Deus, eu quero provar para Deus, eu quero ser o filho preferido de Deus. Aí você vê que a pessoa carrega a marca de orfandade profunda, é um órfão mesmo tendo Deus como pai. E quantos filhos órfãos estão dentro da igreja, mesmo tendo a oportunidade de ter Deus como seu pai? Quantos filhos estão dentro da igreja que deveriam ter a identidade de filhos, participar do relacionamento de Deus de uma forma saudável, participar da herança que Jesus conquistou, mas são pessoas privadas, como Jefté foi privado? Não porque alguém expulsou ele da igreja, não porque alguém tirou, mas porque a pessoa não consegue receber a identidade de filho, não consegue desenvolver um relacionamento saudável com Deus e não consegue se ver como parte da herança. E aí você pergunta para muita gente: se tem certeza da sua salvação? A pessoa vai dizer: não. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada. Você tem certeza da sua salvação? Não. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada para Deus. Eu não estou fazendo nada que possa comprar, que seja tão bom o suficiente que Deus possa me amar. Aí você vê, a pessoa está totalmente fora de um conceito realmente cristão do que é a salvação, do que é o Evangelho, e a gente pensa que isso é difícil de encontrar, mas isso é muito mais comum. Só que existe uma coisa: ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre essa história de orfandade. Para que falar sobre isso? A gente vai vivendo. E muitas vezes é conveniente que você tenha uma mentalidade de servo, porque o servo ele não questiona e ele trabalha, mas o filho ele tem direitos, o filho ele tem várias coisas que ele pode perguntar, ele pode questionar. O filho não tem um relacionamento a partir de um trabalho, o filho tem um relacionamento a partir de uma identidade, de quem ele é. Quando a gente tem essa certeza de que nós somos amados pelos nossos pais, a gente não precisa provar para eles. A gente não precisa passar a vida inteira provando que a gente é tão bom assim. E a pior parte, querido, é que a gente transfere tudo isso para Deus. Começa a desconfiar de Deus, começa a ter dificuldades com Deus. Quando a gente erra, a gente foge de Deus, porque um dia errar para a gente custou muito caro. Tem tanta gente hoje que não sabe lidar com as falhas, com os próprios erros, e que sofre de uma forma terrível, tanto dentro de um contexto de vida familiar, quanto dentro desse contexto de vida de intimidade com Deus. Pessoas não sabem lidar com os próprios erros, porque um dia falharam e o erro custou muito caro. Às vezes o erro custava muita surra, às vezes o erro custava muita rejeição, às vezes o erro custava todo um desencadear de problemas dentro de casa, de abandono, de rejeição, de maus tratos. E a pessoa acaba transformando a falha, que é algo natural do ser humano, no pior monstro da vida delas. E algumas pessoas batem no peito e dizem: sou perfeccionista. Querido, perfeccionismo muitas vezes é só uma sequela de uma vida de cobrança pesada.
Perfeccionismo muitas vezes é uma escravidão. Não é porque a pessoa quer fazer tudo muito bem feito, é porque ela tem tanto medo de errar que ela não consegue descansar e entender que pode acontecer de falhar. Ela tem tanto medo de errar porque o erro custou tanta rejeição que ela criou aquela mentalidade: eu tenho que ser perfeito naquilo que eu fizer, porque se eu não for perfeito, tudo não estiver muito certo, as pessoas não vão me amar, a pessoa não vai me aceitar. E a gente cria essa mentalidade. Algumas pessoas acham que o perfeccionismo é uma qualidade, o perfeccionismo é uma prisão. A pessoa está presa com medo de errar, porque ela tem tanto medo de errar, porque errar custou caro demais. E às vezes são as marcas que a gente traz, querido. A gente leva isso para o casamento, a gente leva isso para a igreja, a gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. Cobrança, cobrança, cobrança. A gente leva isso, medo das pessoas, medo do abandono, medo da rejeição, medo de um monte de coisa, marcas de uma vida de orfandade, marcas de uma vida de pessoa que foi rejeitada e abandonada. E aí a gente vê a história de Jefté relatando isso, mostrando que muitas pessoas estão dentro desse contexto, foram geradas numa situação que gerou rejeição, que gerou perseguição, que um dia vai ter que passar a vida inteira provando que não são tão ruins, e as pessoas estão debaixo desse fardo. E quando a gente encontra no Evangelho, a gente deveria encontrar o descanso para a nossa alma. É aí que entra a grande questão. A gente às vezes encontra a Jesus, mas Satanás rouba da gente encontrar o descanso. Por isso que Jesus fala assim: ó, venham a mim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí depois no final do versículo 30 ele diz: encontrareis descanso para a vossa alma. O órfão não descansa, querido. Uma pessoa com problema sério de orfandade, ela não consegue descansar. Ela precisa passar a vida inteira comprando a aceitação, comprando o amor das pessoas, comprando o amor de Deus. E quando você vê uma pessoa muito ativista, começa a perceber, pode ser que ela tenha marcas profundas de orfandade. Quando você vê uma pessoa que não para nunca, que ela está o tempo todo tentando fazer alguma coisa, tentando agradar alguém, ela tem marcas de alguém que está com problema sério de orfandade e que não encontrou em Deus, independente do tempo que ela tenha dentro da igreja, não encontrou em Deus alívio para a sua alma, não encontrou em Deus essa cura, essa restauração. Por isso que as pessoas ficam o tempo todo fazendo coisas e agradando a todo mundo. E isso é muito sério, porque se a gente passar a vida inteira assim, a gente corre um sério risco de chegar lá na frente e acontecer o que aconteceu com essas pessoas que eu falei. Entrar numa crise emocional, entrar num desespero e falar: não aguento mais viver a minha vida provando para as pessoas, não aguento mais querer comprar o amor das pessoas. Por isso que o Evangelho é extremamente libertador. Quando você encontra Deus como Pai e você descobre que Deus não está focando no seu trabalho, nas suas qualidades, mas Deus te ama pela pessoa que você é. Que Deus não olha para você a partir do seu trabalho e diz: olha, eu gosto de você porque você faz muitas coisas boas. Eu acho algo tremendo quando Deus fala para Jesus no seu ministério. E a primeira vez que Deus fala com Jesus que Jesus é um filho amado em quem ele tinha muito prazer, muita alegria, foi antes de Jesus fazer qualquer coisa. Depois que Jesus é batizado, ele não tinha curado, ele não tinha pregado, ele não tinha feito nada que pudesse dizer assim: olha, essas obras aqui compraram a aceitação de Deus. Jesus apenas tinha começado o seu ministério sem nenhuma obra, e naquele momento Deus afirma a sua identidade, afirma o seu valor como um filho amado. E aí a partir daquilo, Jesus começa a caminhar no seu ministério, com aquela identidade, com aquela certeza. E muitas vezes a gente entra no ministério para provar para Deus, para ver se Deus fala: olha, sua obra é tão boa que você é um filho amado. E a gente precisa entender que a gente ouve isso de Deus antes de fazer qualquer coisa. Porque por melhor que seja a sua obra, irmão, você não vai impressionar Deus com seus garranchos, não. Uma vez Deus falou isso para mim, eu achei muito tremendo. Estava orando, ajoelhado e virado para uma parede. Nessa parede tinha os desenhos, as obras de arte do Lucas. Coisa assim de primeira. E eu olhando aquilo. E Deus me falou: está vendo aquele desenho ali? Eu estava vendo o desenho e Deus me falou claramente: as suas obras são como aqueles desenhos. Eu só aceito porque você é filho. Só tem valor para mim porque vem de um filho.
E eu achei aquilo tremendo, querido, porque quando eu olho aquelas obras de arte do meu filho, se você olhar, você não vai dar valor nenhum. Mas como é do meu filho, eu recebo aquilo como se fosse a coisa mais linda do mundo. A mãe dele recebe isso como se fosse a coisa mais linda do mundo. A gente prega no varalzinho dele lá e ele se acha. E aí você acha que está impressionando Deus com as suas coisinhas. Ai, Senhor, tanto que eu prego bem. Deus fala, eu só recebo isso aí porque é filho. Porque olha a minha voz, como eu canto bonito. Filho, só estou ouvindo porque você é filho, eu te amo demais. Mas depender disso aí para comprar. E é isso que a gente precisa aprender, querido. A gente não está impressionando Deus com o que a gente faz. E Deus nem está querendo que você impressione Ele com nada. Deus está querendo simplesmente que você seja filho. Que você tenha condições de se ver como filho. Que você saia das mãos desse espírito de orfandade. De alguém que não é amado, que foi rejeitado. Que você saia dessa prisão da sua história. E comece a viver realmente um relacionamento de filho. E muitas vezes o que Deus vai pedir para a gente é que a gente pare em vez de fazer. Muitas vezes o que Deus fala para alguém numa situação dessa é assim, olha, você não tem que fazer nada. Sabe qual vai ser seu desafio agora? Para. Não faça mais nada. Aí o irmão entra em crise. Se eu não fizer mais nada, como é que eu vou ser visto? Se eu não fizer mais nada, como é que eu vou ser aceito? Se eu não fizer mais nada, como é que Deus vai me amar se eu não tiver obras para mostrar para Deus? E essa é a ideia, querido. E às vezes é conveniente para a igreja, a instituição, as pessoas pensarem assim. Mas o que Deus tem convidado a gente, todos os dias, é para ter um relacionamento de pai e filho. Deus não está preocupado com o que você faz em si. Deus não está preocupado com resultados da sua obra. Deus está preocupado com o teu coração, com quem você é, e te preparar, e te guardar, e te ensinar a ser cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus. Por isso que isso me marcou quando eu estava lendo esse texto, e Deus me mostrou isso claramente. Quando que Deus falou para Jesus que ele era um filho amado? A primeira vez que ele falou, Jesus não tinha realizado obras. Jesus ainda não estava no ministério intensamente, curando, salvando e expulsando demônios e fazendo grandes coisas. Por isso que essa questão de relacionamento. E aí quando você não tem um relacionamento com Deus como Pai, provavelmente você esteja longe do que realmente é viver o Evangelho. Provavelmente você ainda não tem encontrado a essência do Evangelho. Porque a Bíblia diz que todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes o direito. E a partir disso a gente deve construir o nosso relacionamento com Deus. É a partir desse entendimento, eu tenho uma identidade, eu tenho um valor, eu sou alguém amado, não pelo que eu faço, não pelo que eu tenho, não pela minha aparência, mas pelo que eu sou, pela minha essência, porque Deus me ama do jeito que eu sou. E isso tem que tirar a gente desse cativeiro, querido, da orfandade, do medo de acreditar que nós temos valor a partir do que nós somos. O mundo vai roubar isso da gente o tempo todo. O mundo vai dizer para você que você só tem valor se você tiver dinheiro, se você tiver uma boa aparência, se você tiver isso, se você tiver aquilo. O mundo vai colocar todo o seu valor em coisas. E quando a gente vem de uma história de família destruída, onde os nossos pais não nos afirmaram a partir do nosso valor como pessoas, a gente vem acreditando nisso e pagando o preço que o diabo cobra. Eu vou pagar o preço, eu preciso pagar o preço que o diabo está cobrando para eu ser amado e aceito. De repente você descobre, eu não preciso pagar preço nenhum. Estou falando do preço que o diabo está cobrando. Eu não preciso ser uma pessoa como o mundo está dizendo que eu tenho que ser. E nem preciso fazer o que o mundo diz que eu tenho que fazer. Eu sou filho. Em cima dessa identidade eu vou construir a minha vida e meu relacionamento com Deus. Então é extremamente importante a gente estar livre desses conceitos. Extremamente importante a gente estar livre de todas essas mentiras que o diabo colocou na nossa vida. Porque se a gente não ficar livre disso, provavelmente a gente vai viver a vida inteira acreditando que o Evangelho é um peso, que Deus é aquele cara chato que fica cortando o barato da gente, que quando eu quero pecar, Deus não deixa, Deus me atrapalha, e quando eu falho, Deus vai me consumir, Deus vai me punir, Deus vai acabar comigo.
Aquela velha ideia, né, querido, que a gente tem desde o Éden: pequei, vou fugir de Deus. Pequei, tenho que me esconder de Deus. Pequei, eu tenho que sair de qualquer possibilidade de Deus me encontrar. E quando a gente é filho, a gente faz justamente o contrário. Você vai direto para Deus como seu pai. Confessa o seu pecado, o seu erro, sabendo de uma coisa: meu pai me ama. Meu pai tem colo para mim o tempo todo. Meu pai tem carinho e abraço. Meu pai tem disciplina, mas ele me ama. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Essa é a ideia que a gente tem que construir com Deus a partir desse relacionamento, dessa identidade de filho. Porque um filho, quando ele tem um pai que ama, mesmo que o pai discipline, ele não tem medo do pai dele. Ele não foge do pai. Ele vai ser disciplinado, ele vai ser corrigido, mas ele sabe que tem colo, ele sabe que tem carinho, ele sabe que tem amor. E essa certeza que a gente precisa ter. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que Deus ele vai tocando nesses pontos, nessas áreas da nossa vida. E a gente precisa realmente estar resolvido nessas questões. A gente precisa realmente estar resolvido em cada uma dessas situações. E eu quero fazer aqui só um momento profético aqui, irmão. Talvez você já tenha participado de alguma coisa parecida com isso. Talvez não. Eu quero representar um pai aqui para pedir perdão. Pedir perdão para você como pai. Eu gostaria que você orasse, que você fechasse seus olhos. Que você imaginasse essa situação, se você tem que perdoar o seu pai por alguma coisa, liberar perdão, você imaginasse seu pai diante de você pedindo perdão por essas coisas. Então, como seu pai, eu quero te pedir perdão pelos pecados que feriram o coração, o teu coração e o coração de Deus. Eu te peço perdão por todo o meu orgulho, por todas as minhas imoralidades, por todas as vergonhas que fiz você passar, por minhas atitudes erradas e pela falta de atitude, por todas as palavras agressivas, por todas as vezes que eu cheguei embriagado, por todas as vezes que eu cheguei drogado. Te peço perdão pela violência, pelas agressões, pelas lesões que fiz em você, na sua mãe, por agressões verbais, físicas, por toda estupidez. Eu quero te pedir perdão por todas as minhas agressões físicas na vida dos seus irmãos, por todas as vezes que você presenciou brigas, palavrões, maldições, agressões físicas e verbais. Eu quero te pedir perdão por toda irresponsabilidade, por ter te abandonado antes de você nascer. Te pedir perdão por todo o adultério, por todas as vezes que eu traí a sua mãe. Quero te pedir perdão por ter te abandonado no momento em que você mais precisou de mim, por ter sido indiferente, por não ter me importado com você, por ter tentado abusar de você e até mesmo pela tentativa de abuso sexual, de abuso religioso, de abuso físico. Te peço perdão em nome de Jesus. Te peço perdão pela minha ausência, pela falta de diálogo. Te peço perdão pelo meu egoísmo. Te peço perdão por ter visto filmes e revistas pornográficas em casa e também fora de casa, por todas as vezes que menti, por todas as vezes que prometi e não cumpri. Te peço perdão pela desilusão que causei em teu coração, por ter te gerado ansiedade e tristeza. Te peço perdão por todas as vezes que não acreditei em você, por não ter conhecido o teu valor, reconhecido o teu valor e não ter afirmado a sua identidade, seus dons, a sua sexualidade. Te peço perdão por não ter reconhecido o seu potencial e a sua capacidade, por ter te acusado.
por não ter suprido financeiramente, por ter gastado o dinheiro da família com vícios, drogas, jogos e mulheres. Eu te peço perdão por ter frustrado seus planos e realizações, por nunca ter falado nenhuma palavra de encorajamento, por nunca ter elogiado, por nunca ter dito o quanto você é amado, por nunca ter sido carinhoso e sensível. Te peço perdão por todas as tristezas e ódios que causei, por ter te humilhado na frente dos outros, por não ter liderado bem o nosso lar, por nunca ter acreditado e ter dito que te amava, por ter outra família. Te peço perdão pelos filhos que gerei fora do casamento e por ter te gerado fora do casamento, por todas as palavras malditas, imprecações e pragas que lancei contra ti, por nunca ter tirado tempo de qualidade para sairmos e passearmos. Te peço perdão por ter gritado com você e com sua mãe, por ter te chamado de prostituta e vagabundo, por ter te chamado de lésbica, por ter te chamado de homossexual, por ter te expulsado de casa. Te peço perdão por te aconselhar a só casar com quem tivesse dinheiro, faculdade, carro. Com isso eu te vendi. Por ter te atrapalhado a ver Deus como Pai. Eu te peço perdão por todo o mal que causei sobre a tua vida, por todo o sentimento de solidão, de abandono, de medo, por toda insegurança e toda dificuldade que você tem hoje de enfrentar os desafios da vida, porque eu não te aconselhei, não te dei direção. Como Pai, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão por não ter sido um bom pai para você, por não ter cuidado de você e por nunca ter dito que você é um filho amado, que você é uma pessoa amada, que você me dá alegria, que eu tenho orgulho da pessoa que você é hoje, por não ter liberado o seu destino espiritual, por não ter afirmado a sua identidade. Filho, filha, eu quero te pedir perdão. Amém, irmãos. Agora eu quero que está representando também um papel de mamãe. E assim como a Luciana fez, eu também quero fazer profeticamente na vida de vocês, dos irmãos, amém? Então, como mãe, eu quero reconhecer e pedir perdão por toda a minha cobrança, por toda a minha falta de cuidado, por toda a falta de atenção que você precisava, por toda a falta de demonstração de amor, de afeto, de carinho. Quero te pedir perdão por todo abuso emocional, por toda agressão. Quero pedir perdão por toda frieza. Quero te pedir perdão por ter te rejeitado. Quero te pedir perdão por não ter te amado. Quero te pedir perdão por ter xingado e amaldiçoado a sua vida, por ter te ignorado, por ter sido indiferente. Quero pedir perdão por ter sido grossa com você. Quero te pedir perdão por ter te envergonhado na frente das pessoas, por não ter te orientado. Quero te pedir perdão por não ter acompanhado o seu crescimento. Quero te pedir perdão por ter te dado para outra pessoa. Te pedir perdão por ter batido em você com violência, por ter te odiado, por ter te culpado por toda a minha dor, por ter te abandonado. Quero te pedir perdão por ter que trabalhar e não te dar a atenção que você precisava. Quero te pedir perdão por não te aceitar do jeito que você é, por não ter elogiado o seu serviço, por não ter sido grata, por nunca ter reconhecido os meus erros e te pedido perdão. Quero te pedir perdão por toda vez que eu não te dei o colo que você precisava,
por nunca ter te compreendido, por não ter te perdoado quando você errou, por não ter te reconhecido como meu filho amado, como minha filha amada, por não ter te incentivado em suas habilidades, por ter tentado te abortar. Quero te pedir perdão por ter sido uma prostituta. Quero te pedir perdão por ter tentado te vender, por te manipular para fazer a minha vontade, por não ter te respeitado a sua identidade. Quero te pedir perdão por ter te submetido a disciplinas severas, castigos severos, por ter te trancado no quarto escuro, por toda a minha maldade, por ter muitas vezes te negado atenção, carinho, até mesmo refeição, comida. Quero te pedir perdão por meu amor ser condicionado só o que você faz ou só quando você acerta. Eu quero te pedir perdão por não ter te amado como você precisava, por não ter te admirado como a pessoa que você é. E eu quero te pedir perdão por não ter reconhecido suas habilidades e não ter dito para você nunca que você é o meu filho amado, que você é a minha filha amada, que me traz muita alegria. Pai, nós queremos, Senhor amado, nessa hora perdoar os nossos pais. Sabemos, Deus, que os nossos pais foram designados pelo Senhor, Deus, para nos ensinar, para nos amar, para nos orientar, para nos dar direção, limites, para nos ensinar, Senhor amado, sobre o Senhor. E nós, Pai amado, sabemos que os nossos pais falharam em muitas áreas. Por isso nós queremos perdoar, Senhor. Perdoar, Senhor, toda ofensa, toda palavra de maldição. Perdoar, Senhor, todos os maus tratos. Queremos declarar, Senhor, que nós perdoamos toda humilhação, toda vergonha. Perdoar, Senhor amado, toda indiferença, Pai, toda falta de direção, de limites, de apoio, de reconhecimento. Perdoar, Deus, Pai, todas as falhas, tudo aquilo que gerou em nós sequelas, tudo aquilo que hoje, Pai amado, na nossa vida tem nos atrapalhado, Senhor, de vermos o Senhor como Pai, de termos um relacionamento próximo contigo, de intimidade, de pai e filho. E nós queremos orar, Pai, para que todas as barreiras caiam por terra. Queremos orar, Pai amado, para que toda transferência de imagem, Senhor, que nós temos dos nossos pais, que foi transferida para o Senhor, que seja desfeita agora. Nós desvinculamos, Pai amado, a Tua imagem, da imagem do relacionamento que nós temos com os nossos pais, que nós tivemos com o nosso Pai. Pai, nós desvinculamos os erros dos nossos pais do Senhor. Senhor, e queremos receber o Senhor, Deus amado, como nosso Pai perfeito, que nos ama, que nos aceita, que nos recebe como filhos, Pai amado, não pelo que fazemos ou pelo que temos, mas pelo que somos no Senhor, Deus. Nós queremos quebrar todas as barreiras que nós levantamos, queremos, Pai, desfazer, Senhor, e rejeitar toda a imagem distorcida, Senhor, do Senhor, Pai amado, por causa dos erros dos nossos pais, e te pedimos, Pai, reconstrói, Senhor, em nós, de forma saudável e correta, Senhor, aquilo que o Senhor é, Pai amado, a Tua imagem de forma correta, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Nós não aceitamos, Pai amado, que nenhum espírito de orfandade, Senhor, esteja, Deus amado, roubando a nossa alegria de ser filhos. Não aceitamos, Pai, que nenhum espírito de orfandade, Senhor, venha, Deus, oprimir a nossa vida, venha, Senhor amado, prender o nosso coração, prender o propósito da nossa vida. Nós damos uma ordem a todo espírito de rejeição, todo espírito de imoralidade, todo espírito de orfandade, fora da nossa vida agora, em nome de Jesus. E nós tomamos posse
da identidade de filhos. Nós arrancamos de nós, Pai amado, de forma sobrenatural, todo manto de orfandade, todo manto de bastardia, Senhor, e nos vestimos, Pai, das vestes de filhos amados do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a nossa identidade, Senhor, seja de filho amado do Senhor, que o Senhor se alegra, em nome de Jesus, Pai. Nós tomamos posse dessa identidade, nós tomamos posse, Pai amado, do nosso destino espiritual. Nós te pedimos, Pai, destrava o propósito, o destino espiritual de cada um de nós aqui, e nos dá direção, Pai amado, para fazermos e vivermos aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Pai, restituição emocional, Senhor amado, de tudo que nós fomos roubados e privados, Senhor, por causa dos erros dos nossos pais. Eu te peço, Deus, que toda lacuna espiritual, emocional que ficou, Senhor, em nós, seja preenchida agora com o teu amor, porque a tua palavra diz, Deus, que o Espírito do Senhor derrama em nosso coração o amor do Senhor, e o que o Espírito do Senhor testifica em nosso espírito, que nós somos filhos. Pai, que isso seja, Deus amado, a nossa marca, que isso seja a nossa identidade, que a marca, a identidade de filhos, em nome de Jesus, Pai, e que em cima dessa verdade, desse alicerce, possamos construir, Deus amado, o nosso ministério, construir o nosso futuro, Pai amado, a nossa vida, Senhor, sabendo, Pai, que não fazemos nada para o Senhor, para comprar o teu amor, a tua aceitação, mas aquilo que fazemos, Pai, com as nossas mãos, o trabalho das nossas mãos, Senhor, é fruto da nossa gratidão pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, nós renunciamos, Senhor amado, à necessidade de aceitação, nós renunciamos, Pai, à necessidade de reconhecimento, renunciamos à necessidade de aplausos, renunciamos, Pai amado, essa manipulação, Deus, de comprarmos o amor de pessoas, e te pedimos, Pai, enche o nosso coração com o amor do Senhor, e que esse amor seja completamente suficiente, Senhor, trazendo vida e saúde para a nossa alma, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, querido.